Olá, este é o Minutos que Transformam, programa devocional da Igreja Presbiteriana dos IPs. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações, siga-nos também nas demais redes sociais e compartilhe o nosso conteúdo para que outras pessoas sejam edificadas. Neste devocional eu quero pensar com vocês sobre o tema Servindo a Deus através do trabalho. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, dos versículos 5 a 9. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo a como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Muitas vezes, quando nós falamos sobre servir a Deus, já imaginamos ali os músicos no culto, ou alguém ensinando a Escritura no púlpito, mas servir a Deus, pelo conceito da Escritura, vai muito além disso. O Senhor nos criou e nos formou e nos dotou de vocações, de dons, para exercer até mesmo o nosso trabalho. Nos vocacionou para uma determinada área e deseja e quer ser servido por nós através dessas áreas. O apóstolo Paulo aqui, ele passa a dizer como deve ser o comportamento cristão relacionado ao trabalho. É evidente que no contexto no qual esta carta foi escrita, existia a escravidão, por isso que os termos servos e senhores são usados, mas é totalmente diferente de como nós imaginamos. Nessa época a escravidão era algo legal, autorizado pelo Estado, e o serviço de um escravo não era necessariamente um serviço braçal. Você podia ter trabalhadores no campo, mas você também tinha professores, médicos, contadores que eram considerados escravos. Cerca de 30% de toda a população no Império Romano era composta por pessoas escravas. Então, dentro desse contexto, o apóstolo Paulo passa a dizer como deve ser o comportamento do cristão. Nesta seção em que ele diz para que sujeitemos-nos uns aos outros com o propósito de sermos cheios do Espírito Santo, ele fala sobre o casamento, o marido e a mulher, sobre a relação dos pais com os filhos e dos filhos com os pais, e nesse momento ele passa a falar sobre a relação no trabalho. E daqui nós podemos tirar várias lições para o nosso dia a dia. O primeiro é que nós devemos obedecer aos nossos superiores, com temor e tremor. É muito lamentável quando nós vemos cristãos, irmãos nossos, que agem de forma não muito correta no trabalho, que desrespeitam o chefe, falam mal dele para as outras pessoas, propagam fofocas no ambiente de trabalho e são muitas vezes até mesmo negligentes ou preguiçosos com aquilo que precisam fazer, e isso não é o comportamento adequado. Nós devemos agir com temor e tremor. E é interessante que o texto várias vezes vai usar o termo, olha, não para homem, como ao Senhor, ou como para Cristo, mostrando que de fato Ele quer que nós sirvamos a Ele também por meio do nosso trabalho, de forma que busquemos trabalhar de forma agradável ao Senhor. Uma outra lição que nós tiramos desse texto é para não servirmos à vista. Quantas vezes, não é mesmo, isso não acontece? Nós vemos ali, num ambiente de escritório, por exemplo, um funcionário navegando em vários sites, não fazendo o seu trabalho, e quando ele percebe que o chefe chegou atrás dele, ele imediatamente coloca algum relatório, algum gráfico na tela para dizer que está ali fazendo todo um trabalho, quando na verdade é mera aparência. Ou numa fábrica, o trabalhador ali trabalhando devagar, vagarosamente, quando ele percebe que está sendo observado, ele começa a acelerar o passo, começa a pegar mais materiais. E esse não é o comportamento que se espera de um cristão. Pelo contrário, que o cristão ele sirva a todo instante, quando está observado e quando não. E fazendo isso com todo o coração, pois essa é a vontade de Deus, conforme está aí no versículo de número 6. Devemos nos esforçar com todo o nosso ser, com todo o nosso intelecto, o nosso físico, se for necessário, para fazermos um bom trabalho. Além disso, devemos servir de boa vontade.
e certos de que receberemos uma recompensa justa por isso, tanto do Senhor quanto o nosso pagamento ali no período correspondente. Só que as instruções da Escritura não vão apenas para aqueles que são funcionários, mas também para aqueles que ocupam uma posição superior. O versículo 9 vai abordar justamente sobre isso, para que os senhores não procedam para com os seus servos de forma grosseira, de forma desrespeitosa. Pelo contrário, com o Senhor não há acepção de pessoas. No dia do julgamento não haverá alguém em uma posição mais privilegiada que outro. Pelo contrário, todos serão tratados do mesmo modo. É um risco, muitas vezes, por estarmos acima das outras pessoas, acharmos que estamos numa posição mais elevada, que receberemos certos privilégios, quando para com Deus não. Por isso, trate as demais pessoas com cordialidade, com respeito, saiba o tom certo na hora de cobrar, na hora de exigir, para que todos tenham um ambiente de trabalho saudável e que, principalmente, traga glória para o Senhor. Então, que a cada dia que você for iniciar o seu turno, o seu trabalho, seja ele qual for, faça como para agradar ao Senhor, sabendo que o Senhor te colocou nessa fábrica, nessa loja, nesse hospital, nessa sala de aula, quer que seja o seu ambiente de trabalho, para que você ali sirva a Ele. Faça isso de todo o seu coração, para a glória do Senhor, para que o nome dele seja glorificado por meio daqueles que verem a sua conduta. Que Deus te abençoe.